Abril 17, 1 Samuel 23. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as ilhas. Consultou Davi ao Senhor Adonai. Davi não tomava nenhuma atitude sem antes consultar o Senhor. Isso é um homem de Deus. Sabe. Irei eu e ferirei a estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais o da Keila para enfrentar os filisteus. Já estavam amedrontados ali, quanto mais avançar contra os filisteus. Então Davi voltou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus em tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, o sacerdote, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Contaram logo para Saul isso. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Está ferrado. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem a Davi e a seus homens. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz aqui a estola sacerdotal. Orou Davi. Davi, que era comandante, futuro rei, estava numa situação difícil, consultava Deus e orava. Ele orou: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila. Já contaram para ele. Não sei como é que você fazia isso, porque era distante. Mas logo sempre tinha um espiãozinho para contar, né? Sempre tem. Por isso que todo crime acaba descoberto, porque sempre tem um que conta, sempre tem um que deixa uma pista. Teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Caramba! Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo. Fugiram. Era melhor, porque Deus já tinha dito: se ficar aqui, vocês vão ser entregues. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Já contaram para ele também. Tinha uma comunicação ali, né? E não era correio, nem tinha internet. Era homem correndo a cavalo ou a pé. Isso tudo demorava, né? Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Sif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Davi rodava sem rumo, com 600 homens, tinha um espião que ia para lá e para cá, tinha de lá para cá, tinha espião para todo lado. E Deus não deixou Saul botar a mão no Davi. Deus protege quem mora a ele e pede a ele. E faz o que ele manda. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Sif em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Olha que amigo. Esse aqui é amigo. O cara vai enfrentar tudo só para dar força pro cara. Olha, fica firme, Deus está contigo. Fortaleceu a confiança em Deus. Deus está contigo, Deus é contigo. Não tenha medo, porque até um homem valente precisa de conforto.
porque nós somos humanos, né? E lhe disse Jonatas: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. O que também Saul, meu pai, bem o sabe. Saul, além de ficar com raiva do filho, porque o filho não estava do lado dele, sabia que com a aliança que Jonatas havia feito com Davi, quando Davi começasse a reinar, o Jonatas ia ficar na boa. Aí o Saul ficava com mais raiva ainda. E o Jonatas foi lá no deserto de Sif, que era longe, viu, perto do Mar Morto, um lugar inóspito, uma coisa horrorosa. Ele foi lá só para dar força e consolar o amigo, dizer: olha, fica firme no Senhor. Gente, como é bom quando vem um irmão na fé e fala isso pra gente quando a gente está precisando. Fica firme, Deus é contigo, Ele vai te dar vitória, você vai passar por isso na boa. É muito bom, é muito reconfortante pra gente. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Orés e Jonatas voltou para sua casa. Quer dizer, eles reafirmaram aquele pacto que eles haviam feito, aquela aliança. Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Orés? Eles já foram contar cara. Oh, meu Deus do céu. No outeiro de Raquilá, que está ao sul de Jezimon. Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Não está com vontade de ir lá? Vai. Toca-nos a nós entregarmo-lo nas mãos do rei. Foram lá puxar o saco do rei. Disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Até que veio aparecer um para ficar do lado dele, né? E depois informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. São 7 horas da manhã. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. E então voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Eu vou encontrar esse homem de qualquer maneira. Quando vai lá, se informa direitinho onde é que ele se esconde, vem com informações precisas e informações seguras. Que aí eu vou direto, já vou na certa. Pelo que me foi dito que é astutíssimo. Davi é acostumado a defender ovelha de leão e lobo e urso, imagina, tinha que ser astuto, né? Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos, já falei. Então se levantaram eles, o povo daquela região lá do deserto de Sif, e se foram a Sif diante de Saul, quer dizer, à frente de Saul. Davi, porém, e seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Jezimon. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi. Já contaram para Davi também. Alguém correu lá para contar para ele. Pelo que desceu para a penha, que está no deserto de Maom. Penha é rocha, montanha. Ouvindo-o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Era uma perseguição muito errada. Saul ia de uma banda do monte e Davi e seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém, estes seus homens cercaram a Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Deus deu logo uma solução no caso. Davi estava em aperto. Deus deu uma solução. Os filisteus foram invadir a terra, Saul teve que voltar para defender a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi.
E se foi contra os filisteus, teve que lutar para defender a terra dele. Por essa razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi deste lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi, que era um oásis perto do Mar Morto. En-Gedi.